Canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. Oi, gente, a paz esteja com todos. Eu sou o presbítero Calixto e hoje eu tenho algo de Deus para a sua vida. Algo que você vai considerar inédito. Algo que talvez você não tenha ainda percebido. Algo muito importante para a nossa vida. Hoje nós vamos definir o porquê que Jesus falou a respeito do choro. Que bem-aventurados que choram. Até parece na descrição de Jesus, até parece que ele tem prazer que as pessoas choram. Parece na descrição que ele tem prazer no sofrimento das pessoas. Parece que Deus tem prazer no sofrimento das pessoas. Quer que as pessoas sejam humildes, quer que as pessoas choram, quer que as pessoas sofram, quer que as pessoas sejam pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, você vai ver a razão. Você ficar comigo até o final, você vai ver a razão por que Jesus diz que felizes, bem-aventurados que choram. Meu querido, que Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a nós, que o poder de Deus, que o Espírito de Deus possa estar trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para fazer nós entendermos a Tua Palavra, entendermos aquilo que Ele quer que nós saibamos. Porque uma coisa é nós querer saber aquilo que nós quer, outra coisa é nós saber aquilo que Deus quer que nós saiba, a realidade das coisas. E hoje, através desse vídeo, você vai descobrir segredo importante. Vamos já. Que Deus possa estar nos abençoando. Não esqueça aí de compartilhar comigo, ajudar aí para crescimento do canal, do vídeo, deixando o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá para o estudo que é de mais importante aqui para nós. Vamos para o estudo. Aqui, ó, bem-aventurados que choram. Então existem vários tipos de choro. É claro que eu não vou falar de cada tipo de choro, porque eu já tenho vídeo aí que fala a respeito disso. Não é sobre exatamente o choro, mas os porquê do choro e exatamente o tipo de choro que é importante para a nossa vida, que nós devemos chorar. Bem-aventurados que choram. Existem vários tipos de choro. Talvez Jesus estivesse falando apenas de um tipo de choro. Vamos juntos descobrir do que ele estava tratando realmente. Desde o primeiro minuto neste mundo, já choramos. E claro, de dor, né? Desde o primeiro minuto neste mundo a gente já chora. Um bebê, quando ele nasce, ele leva um tapa para chorar, ou um safanão. Naturalmente, isso traz desconforto para ele e ele chora. Então, a vida começa com choro e, na verdade, é uma luta até o fim, até para despedir dessa terra ou desse mundo, né? A gente sofre e é tudo com choro, é tudo com dor. Mas vamos discriminar alguma coisa, deixar alguma coisa limpo e evidente para que nós entendamos as razões de alguma coisa. Por que isso? Parece que Deus tem um prazer. Não, nós vamos descobrir a razão disso. Olha,
As estatísticas dizem que um bebê pode chorar de dor, no caso de cólica, né? Por exemplo. Ele pode chorar também para chamar atenção, ou até por angústia, tipo assim, quando ele se sente sozinho, né? Então, existem razões pela qual um bebê pode chorar. O adulto não é muito diferente, né? O adulto muitas vezes chora até por mais razões do que o bebê. Uma criança tem menos razões para chorar do que um adulto, porque ela não tem assim a responsabilidade, muitas vezes não tem muita dor de saudade, não sente perda, né? Então o adulto pode chorar de tristeza, no caso por um luto, por uma perda, por alguma coisa. O choro de tristeza é a resposta comum pelas perdas, desapontamento ou dor emocional profunda. Quem nunca chorou por uma perda? Meu querido, minha querida, você que já teve amores na vida, já sabe, a maioria sabe o que é perder alguém. Mesmo que seja para outra pessoa, mesmo que seja para a morte. Quem não perdeu mãe, pai, tio, avós? Todos nós já perdemos alguém. Eu, no meu caso, já perdi meus avós, meus tios, tias, pai, mãe, já perdi todos. Muitas vezes eu sou durão, sabe? Eu, pelo menos, era durão. Não era muito de chorar, não. Fazia de tudo. Eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que ser duro, tem que ser forte. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa enquanto a gente vive, fazer a nossa parte, fazer de tudo para que não chegamos no momento da perda, a gente chorar de remorso. Pelo menos, se chorar, vai chorar de saudade, vai chorar exatamente pela separação, mas não vai chorar de remorso por aquilo que não fez. Tá? Então existe também o choro de alegria, o choro de emoção. O choro ocorre durante momentos de grande felicidade, como em casamento, nascimento ou reencontro. É um choro bom e todo mundo gostaria muitas vezes, de chorar, sim. Chorar de alegria, né? Chorar de felicidade quando você encontra alguém. É um choro gostoso, né? Mas mesmo este choro, será que estava no propósito de Deus? Vamos entender isso. Existe o choro de raiva ou de frustração. Esse é o pior choro que existe. Esse daí vem direto da vontade de Satanás mesmo. Por quê? O choro de raiva ou de frustração é muitas vezes por falta de fé. Porque se nós cremos, por exemplo, vamos se colocar no lugar de um menino de 5 anos. Se ele crê que o pai e a mãe resolve todos os problemas dele, ele não tem por que chorar de raiva e de frustração. Porque se o pai ou a mãe não deu algo para ele naquele momento, o pai e a mãe vai dar algo melhor para ele. Então nós, como adultos, nós deveríamos de pensar o mesmo. Como crente, nós deveríamos de pensar o mesmo. Pensar o seguinte: o pai vai me suprir muito mais. Quantas pessoas eu vou jogar por alto
quantas pessoas em países aonde perderam tudo. Perderam casa, sítio, perderam alimento, coisas, saíram com a roupa do corpo, perderam tudo. Só salvaram as suas vidas. Quantas pessoas, se você avaliar, já perdeu tudo. E às vezes nós arrancamos os cabelos por causa de uma coisa banal, uma coisa pequena, por causa de um furto. Alguém entra em nossa casa, leva um bujão de gás, leva uma TV, entra numa chácara, leva alguma coisa. Aí nós ficamos muito nervosos, com muita raiva, frustrado. Então isso pode ocorrer quando um adulto se sente sobrecarregado, impotente para resolver alguma coisa ou incapaz de resolver uma situação. Neste pode haver vários sentimentos junto, tipo desprezo, ingratidão, perda. No caso aí, quando você perde alguém para outra pessoa. Você fala, poxa vida, eu fiz tanto por aquela pessoa, fiz tanto por ela, e ela foi ingrato comigo, agora me desprezou. Aí entra vários sentimentos junto, vários sentimentos, né? E neste vários sentimentos aí a gente acaba chorando. Também existe o choro de compaixão. Jesus mesmo chorou, muitas vezes Jesus chorou. Quando Jesus viu Lázaro estava morto, quando Jesus viu todo mundo chorando, as irmãs de Lázaro chorando, os amigos de Lázaro chorando, Jesus também chorou. Chorou vendo o sofrimento dos outros. Muitas vezes a gente chora vendo o sofrimento dos outros. Jesus chorou quando ele viu Jerusalém. Ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu te acolher como uma galinha acolhe seus pintinhos embaixo das suas asas e vocês não quiseram. Então, a gente vê que o sofrimento, ele vem porque muitas vezes a gente não aceita o socorro de Deus. Tem o choro de alívio, né? Então, após a resolução de uma situação estressante ou preocupante, tem a ver com o choro de alegria, com pequenas diferenças. Choro de alegria tem a ver com o choro de alegria com pequenas diferenças, claro. Então, esse tipo de choro, muitas vezes, imagina uma pessoa que está sendo condenada injustamente. Aí chega uma testemunha, uma prova e liberta essa pessoa daquela situação. Aí aquela pessoa tem um choro de alívio, um choro de alegria, uma espécie de choro de alegria, tá? Então tem o choro por ansiedade ou estresse. Esse também é a mesma história do choro da raiva. Então essa crise de choro frequente pode ser um sinal de que a pessoa está lidando com altos níveis de estresse, ansiedade ou até mesmo depressão, e pode ser um indicativo para procurar ajuda profissional. Meu querido, minha querida, eu sempre encarei esse tipo de choro, o choro de estresse, esse tipo de coisa, com um pouquinho falta de fé, falta de entrega. Porque, como eu disse, quando você tem aonde se apegar, você se sente melhor. E muitas vezes nós, como adultos, olhamos para um lado, olhamos para outro, olhamos para todos os lados.
e nós não encontramos soluções para o problema. Às vezes esquecemos de olhar para cima. É o último lugar que nós olhamos. Certa vez eu vi um pregador dizer que José, ao ser jogado no poço, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo e não viu saída. A única saída era para cima. E às vezes, quando nós estamos no fundo do poço, a única saída é para cima. Aí nós juntamos as nossas forças para poder clamar a Deus, buscar a Deus nesse momento, para sair dessa situação. Em geral, chorar parece o lado oposto da alegria. Em geral, né? Mas na visão de Jesus, os que choram serão bem vistos, bem-aventurados, serão felizes. Por que será que Jesus viu a felicidade no sofrimento? É agora que nós vamos começar a descobrir. Mas vamos tentar colocar as peças deste quebra-cabeça nos seus devidos lugares. Vamos fazer um caminho de volta para a realidade. Agora você vai começar a entender por que Jesus falou isso. O porquê da situação. No início, quando Deus criou todas as coisas, no início não haveria choro. E no futuro também não. No novo céu, nova terra, não haverá choro. Porque Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. E não haverá mais choro de espécie nenhuma. Mas no início também, antes do pecado, não havia choro, não havia sofrimento de espécie nenhuma. Então, todos os tipos de choro, na realidade, não é bom, até mesmo o de felicidade, porque no início o ser humano tinha tudo e era dono da própria felicidade. Era dono da própria felicidade. Assim também será no futuro, seremos dono da felicidade. Vamos ter tudo e tudo sempre. Então não haverá motivo de choro, nem mesmo de felicidade. Não haverá choro. Porque então Jesus disse que serão bem-aventurados os que choram. Vamos ver isso. Existe um ditado, eu não curto ditado, já não curto ditos, que diz que para quem está perdido não procura caminho. Na realidade, gente, pode achar quem está perdido, ele não procura caminho. Se ele está perdido no mato, por exemplo, ele não sabe para que lado ele vai pegar um lado e vai. Mas ele pode estar pegando o lado que ele vai se perder mais ainda. Mas ele pode também estar pegando o lado certo e sair. Então, não tem muito a ver. Quem está perdido não procura caminho. Na verdade, você tem que tomar uma decisão, é claro. Mas se tem como procurar caminho, por que não procurar caminho? Mesmo que você esteja perdido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas usam se orientar quando está perdido no mato, usam se orientar pelo sol, pelos tipos das estrelas, pela lua, por alguma coisa, se orienta, né? Então, Mateus 10, vamos ver alguns versículos bíblicos aqui. Mateus 10, 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A princípio, parece que não tem sentido isso. Mas se você ficar comigo até o fim, você vai entender porque Jesus disse isso, que quem perder a sua vida vai achar. No caso, quando Jesus disse para Pedro, em Mateus 19, 28, quando ele disse para Pedro que teria, 28, 29, né? Teria 100 vezes mais na terra, Pedro não teve nada.
Não teve nada aqui na Terra. Mas a visão de Jesus não era para esse momento, não era para essa vida antes do milênio, não era para esse reino, diz que o mundo jaz no maligno, não é para o reino dos homens, não é para esse tipo de reino, porque a vida que nós levamos hoje é vida difíceis, só que nós estamos ainda em andamento para encontrar a verdadeira vida. Vamos entender isso através de mais alguns versículos. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Parece, a grosso modo, parece que não tem sentido isso aí. Mateus 16. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Esta vida aqui que Jesus está falando, não é essa vida que vivemos hoje. Não é essa vida que vivemos hoje, mas é a vida eterna. Essa vida é vida eterna. O que daria o homem em troca da sua vida? O que daria o homem em troca de voltar a viver eternamente? Porque você imagina, meu irmão, minha irmã, você viver até 80 anos, 70, 80 anos. A Bíblia diz que o que passa de 70 é cansaço e fadiga. Mesmo que você vivesse 100 anos, e o que é 100 anos? 100 anos é só de sofrimento. Nasce chorando, vive lutando, brigando para chegar à conclusão de alguma coisa, chegar a alguns momentos felizes. Então a vida inteira é difícil, é uma vida difícil. E o que é que nós aproveitamos tudo isso vivendo apenas 100 anos? Isso perante a vida eterna, isso é um grão de areia no deserto, no oceano. Na realidade, Jesus está tentando mostrar que tudo que temos não vale a pena. Tudo que temos não vale a pena. Eu coloquei aqui o filme do homem que queimou dinheiro. Vocês vão entender isso aqui. Eu estava assistindo um filme onde as pessoas se caíram com um avião em plena Amazônia, no meio da Amazônia. Caíram com um avião e começou a escurecer. E estava molhado e eles querendo acender um fogo para se livrar dos bichos, para se livrar das onças, né? Só que não tinha nada seco para acender. Aí eles pegaram, eles tinham o fósforo, mas não tinha nada que eles pudessem começar um fogo. Aí o cara tinha um tanto de dinheiro, pegou o dinheiro e tacou fogo no dinheiro. O outro falou, mas viu, você vai queimar o dinheiro? Falou, viu, eu prefiro viver. O que me vale o dinheiro em plena Amazônia, no meio das onças? O fogo tem mais valor do que o dinheiro. A minha vida tem valor. O dinheiro não tem valor. Meu querido, nessa vida, o que é que você valoriza sabendo que se você for viver só isso e for exterminado no lago de fogo, o que é que você vai aproveitar com isso? Então não é melhor você gastar, você desapegar de tudo, se for o caso, até da própria vida. O apóstolo Paulo diz que o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho. Será que não vale a pena, de repente, desapegar de tudo para ter uma vida eterna? Uma vida verdadeira, uma vida onde você não vai ter mais choro, não vai ter mais raiva, não vai ter mais inseto. Inclusive eu estou com o ventilador ligado aqui para tirar os mosquitinhos, que
mosquitinho chato, inseto. Não vai ter mais esse calor, não vai ter mais frio exagerado. Vai ser tudo maravilha. Viu? Não vale a pena pagar um preço para chegar nessa vida onde não tem fim, uma vida eterna. Então, um escravo nada possui, não é dono nem da sua própria vida. A luta pela liberdade a luta pela liberdade quando tem oportunidade. Aqui, o que eu quis dizer nisso aqui? Acontece que Jesus veio pagar um resgate. Nós éramos todos escravos e continuamos ainda aqui um escravo livre, porque Jesus pagou o preço. Mas nós continuamos aqui ainda porque não entramos para o reino de Jesus. Nós não chegamos no reino de Jesus, nós ainda não estamos vivendo na dependência de Jesus. Então hoje nós vivemos ainda na dependência desse mundo. Estamos nessa vida cheia de pecado, estamos nessa vida que é onde Satanás, se você der uma brecha, ele entra, porque a Bíblia diz que ele está ao redor procurando oportunidade para entrar e destruir a nossa vida. Então, meu querido, minha querida, nós aqui estamos ainda em luta constante para sair e entrar no reino de Jesus. A partir do momento que nós passamos para outra vida, não morremos, mas passamos para a vida eterna, a partir do reino de Jesus, a partir do momento que Jesus começa a restaurar essa terra. Quando nós chegamos na vida eterna, aí nós vamos ter vida, e muita vida, sem choro nenhum. Então, um escravo, ele não é dono dos seus filhos, ele não é dono da sua vida, ele pode ser vendido a qualquer momento. E era assim a nossa vida na mão de Satanás. Satanás fazia o que bem entendia com nós, com os nossos filhos, com a nossa vida, com tudo. Se ele quisesse nos matar, nos ferir, o que ele quisesse ele fazia com a nossa vida. Hoje não. Hoje nós temos um defensor, hoje nós temos, a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia diz que nós temos um advogado, nós temos um juiz que é o Pai. No nosso caso, temos o pagamento de Jesus. De ser livre é interessante, mesmo que para isso tem que pagar o preço, e este preço causa esforço, sentimento, dor, como não temos nada ainda. Nós não temos nada ainda, claro, o que nós temos é os nossos defensores, mas agora tudo depende do nosso querer, da nossa entrega. Se nós ficamos do lado dos guarda, nós ficamos do lado dos anjos que nos guarda, se nós ficamos do lado de Jesus, que diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, se nós ficamos na dependência do reino de Deus, se nós ficamos na dependência do Pai, então nós vamos ter livramentos. Só que não estamos ainda livres, porque nós temos que mostrar, desapegar de tudo que esse mundo oferece. Então, nós temos que ter ainda algum sofrimento, como sentimento, dor, como não temos nada ainda, na verdade, ainda estamos na batalha, mesmo sabendo que Cristo pagou a nossa liberdade, mas só seremos libertos mesmo na vida eterna. Por enquanto, nós estamos aqui ainda em processo. Ninguém está salvo ainda. Nós estamos em processo.
A salvação vai chegar quando nós estivermos livres de toda influência maligna, de todo... Viu? A Bíblia diz que a terra geme, a natureza geme, tudo está pagando um preço alto pelo pecado. Toda a natureza está pagando, não é só você, não é só eu. Toda a natureza está pagando um preço alto. E isso causa dor, sofrimento. Mas nós vamos se ver livre disso, né? Mas só seremos libertos mesmo na vida eterna. Claro que aqui eu coloquei um ponto que poucos pensam. Ninguém mais está preocupado com vida eterna. Poucas pessoas estão preocupadas com vida eterna. Algumas pessoas nem acreditam em vida eterna. Você acredita, senão você não estaria aqui ouvindo isso que eu estou falando. Isso é inédito muitas vezes. Então, todo tipo de choro com visão na vida eterna é um tesouro para a vitória. Eis aí a razão porque Jesus diz: bem-aventurados que choram. Por quê, meu querido? Os que choram é porque estão desapegando. Desapegando. Um pintinho para sair do ovo, ele tem que trabalhar muito, quebrar a casca do ovo. Parece que a borboleta, para sair do casulo, ela tem uma espécie de esforço, de sofrimento para sair do casulo. Ali é metamorfose, acho que é isso. Para resolver esse problema, há um sofrimento. Se você quer largar de ser largato e virar uma borboleta, você vai ter que rebentar o casulo e se esforçar e sair voando. Não é fácil, não é fácil. Para ninguém é fácil. Mas Jesus não prometeu, ele disse que a vida seria difícil realmente. Ele falou: não vim trazer paz, não. Eu vim trazer foi guerra. Na verdade, é muito esforço. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Acho que é Lucas 11:12 ou 12:11, não lembro. O céu é tomado por esforço. Então, todo tipo de choro com visão na vida eterna é um tesouro para a vitória. A nossa vitória não é nada que temos à vista nos dias de hoje, mas ainda está no porvir. Está no porvir, depois ainda do milênio. A verdadeira vitória para os escolhidos, os que vão ser transformados a partir da chegada de Jesus. Essas pessoas vão viverem, porque elas serão transformadas, a morte não terá mais poder sobre elas. Então essas pessoas terão vida a partir da chegada de Jesus. Mas se a pessoa não for transformada, depender da salvação. Por outro lado, por outra questão que eu não vou citar agora, que não vem o caso, ela vai ter que continuar sofrendo, porque a verdadeira vida está na vida eterna depois do milênio. Então, perder hoje significa vitória. Perder hoje significa vitória. Nada deve nos separar do amor de Deus. Quem nos separar do amor de Deus, disse o apóstolo Paulo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, acho que é Romanos 8, 35. Quem nos separar do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Nossa, isso é ser feliz. Na visão, assim, parece que não tem sentido, né? Mas em todas essas coisas,
somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Mesmo diante da morte, do sofrimento, da angústia, nós somos mais que vencedor. Por quê? Porque a nossa visão é para futuro. A nossa visão não é para hoje. A nossa visão é para a vida eterna. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa presente, nem futura, nem potestade, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê alcance a vida eterna. Vida eterna não é regalia no momento. No momento temos que pagar preço. Todas essas palavras de Paulo parecem lindas, mas aí está o preço da verdadeira liberdade. Se desejamos a vida, então não estamos sozinhos. Temos guarda, advogado, juiz. A vitória está ao nosso alcance, mas o preço tem que pagar se quiser ser vencedor. Meu querido, quantas pessoas dentro de uma prisão cavam túneis, passam por lugares difíceis, alguns chegam até a se enroscar e morrerem dentro de passarela, quebram um lugar para poder ser livre. Pagam um preço alto. Quantas pessoas pagam um preço alto pela liberdade? E a nossa liberdade está à vista. A nossa liberdade está à vista. Mesmo que nós estamos pagando um preço que Jesus já pagou. Jesus pagou o preço da liberdade, mas o preço do resgate. O preço da liberdade, às vezes, nós temos que pagar, porque nossa visão é vida eterna, nossa visão é de futuro. Estou falando de você que pensa na vida eterna, não estou falando de pessoas que estão pensando nessa vida, porque nessa vida, antes da chegada de Jesus, nós não vamos alcançar praticamente nada. Ou vamos, porque Deus do impossível, Ele cuida de nós, Deus tem feito milagres na nossa vida, Deus tem dado muita coisa para nós, mas não tem nos isentado, até por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de entrega, por causa da nossa falta com Ele, por causa de nós mesmos, por estarmos pagando talvez alguma dívida do passado, por causa dos nossos ancestrais ter enfiado nós em situações, em questões difíceis. Hoje nós temos uma dívida a pagar. No entanto, se Deus te salvar, te libertar, fizer milagre na sua vida, agradeça a Ele. Mas se tiver que pagar algum preço, pague, mas com visão lá no futuro. Com visão na vida eterna. É nessa visão que nós temos. Meu querido, que Deus abençoe você. Se não deixou seu like, deixa. Ajuda aí, dá uma likeada para ajudar. Se você não se inscreveu, se inscreva, que Deus possa estar te abençoando. Porque no próximo estudo nós vamos falar sobre os mansos. Porque os mansos vão herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Viu, mas não é céu que você quer? Não é céu? Não é pro céu que nós vai? É que tipo de terra é essa que nós vamos herdar? Que os mansos herdarão? É sobre essa questão que nós vamos estudar no próximo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que nos dê o privilégio de continuar vivendo e com visão no futuro. Meu querido, que Deus abençoe nosso estudo e até breve, se assim o Senhor
permitir, nós estaremos juntos com novos estudos e com novas curiosidades interessantes para a nossa vida.